Pois bem, diz Giovanni Reale, essas duas correntes que se seguem aos fundadores da sofística são uma excrescência. São uma excrescência daquilo que fundaram Protágoras e Gorgias. Eu digo não, são uma consequência. Como veremos, é impossível que a filosofia desses dois fundadores, Protágoras e Gorgias, não desse como resultado, senão a sofística erística e a sofística política. Pois bem, vamos então à análise um pouquinho mais detalhada de Protágoras e Gorgias. Depois falarei de alguns outros, mas sobretudo de Protágoras e Gorgias, que são os fundadores disso que gerará, consequentemente, por conseguinte, essas duas correntes que Giovanni Reale chama de excrescências. Houve alguém, uma moça, que na última aula disse que queria defender os sofistas. Quem é? Está aqui? Não. Porque senão eu abriria um tempo para ela antes do intervalo. Né? Lembremos-nos que para São Tomás de Aquino, sob cuja luz damos esse curso, né? As objeções que fazem a você são importantíssimas. E quanto mais bem feitas, melhor, mais que possam a ser absolutamente perfeito. Se uma objeção perfeita morde o leitor, morde o ouvinte, obriga aquele que é objetado a uma solução magistral, ou seja, é o próprio método da honestidade do debate dialética científica filosófica. Pois bem, começamos então com o fundador propriamente dito da sofística, Protágoras. Qual era o seu princípio primeiro? Dizia ele: o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são pelo que são e daquelas que não são pelo que não são. Tá? Veja que há um eco aí, deformado, como em espelho, um eco da frase de Parmênides, que eu já disse hoje: o ser é, o não ser não é. Tá certo? É um eco. É como uma negação na própria formulação do princípio básico. Né? Muito bem. O homem é a medida de todas as coisas. Excluamos, a princípio, qualquer discussão se o homem pode ser medida de todas as coisas. Por exemplo, das estrelas de zilhões de anos, luz da Terra. Né? Essa é a primeira coisa. Se ele pode ser a medida de todo o universo, como um pequeno Deus que irradiasse todo o restante como medida. Esqueçamos esse dado. E vejamos por que é Protágoras considerado o pai, a sua obra é considerada a Magna Carta, a Carta Magna do relativismo ocidental. Né? Por que isso? Esqueçamos, então, questões mais profundas e mais difíceis e nos atenhamos a se há um erro intrínseco na afirmação de que o homem é a medida de todas as coisas. O grande problema é que, ao contrário do que muitos acreditaram, o homem, para Protágoras, não é o homem que é a medida de todas as coisas, não é a espécie humana. Não somos todos nós, no tempo e no espaço, espalhados no tempo e no espaço sobre a face da Terra. Não é isso. Este homem medida de Protágoras é o homem individual. Ora, ao estabelecer ele que a medida de todas as coisas, daquelas que são pelo que são e daquelas que não são pelo que não são, é o homem individual, ele já mata no nascedouro qualquer possibilidade de sistema filosófico. Por quê? Ou o pensamento tratará de universais, de coisas que valem em geral, ou ele propriamente não é pensamento. Lembremos-nos uma afirmação de Aristóteles: não há ciência dos singulares, dos particulares. A ciência, o conhecimento, ele é de coisas universais. Propriamente eu não conheço esse senhor que está me olhando aqui. Eu conheço o homem, posso conhecer, melhor dizendo, o homem enquanto espécie, enquanto essência, enquanto natureza. Pois é, mas por que dizer que é o homem individual
a medida de todas as coisas que são pelo que são e de todas as coisas que não são pelo que não são. Inaugurando assim, repito, o relativismo que hoje é praticamente hegemônico na cultura ocidental moderna, desde a filosofia até a ciência de Einstein. Ele o diz por um argumento, por um princípio que ele chama de princípio das razões contraditórias. Lê-se sobre Protágoras, quem quiser aprofundar-se, no Teeteto de Platão. Né? Teeteto de Platão. Diz ele, pergunta-se ele, o frio é frio ou é quente? O frio é frio ou é quente? Diz ele, depende. Se o vento é frio ou é quente? Depende. Se aquele que com o vento, se uma pessoa sente frio com o vento será frio. Se uma pessoa não sente frio com o vento, ele será não frio. Este é o princípio, veja que nós estamos no terreno da sensibilidade corpórea. Da sensibilidade corpórea. E este é um traço que vocês vão ver, seguirá por toda a sofística. Se alguém sente um vento como frio, frio será. Se alguém sente um vento como quente, quente, ou melhor, não frio será. Muito bem. É deste princípio que ele parte, porque ele chama de antilogias, ou seja, o princípio das razões contraditórias. Tudo tem uma afirmação pró e tudo tem uma afirmação contra. De tudo se pode dizer a favor, de tudo se pode dizer contra. De todo e qualquer vento se pode dizer frio, de todo e qualquer vento se pode dizer quente, dependendo daquele homem medida individual que sinta desta ou daquela maneira o vento. Isso me faz lembrar certa parte da teoria da relatividade Einstein, onde ele se pergunta se um navio passando junto à costa, passa junto à costa, há um homem dentro desse navio. Ele está sentado dentro desse navio. Pergunta-se Einstein, está parado ou em movimento? Resposta, depende de se há ou não um observador na costa. Se houver, esse observador dirá que ele está em movimento. Por quê? Ele passa movimentando-se junto com o navio. Pura sofística. Pura sofística. Ele está às duas coisas. Enquanto ele mesmo, ele está absolutamente imóvel, sentado, parado. Assim como se eu parar de falar e ficar aqui paradinho, eu estarei parado, apesar de a Terra girar comigo. O que ele esqueceu de dizer, Einstein, é que este homem que está sentado, absolutamente sentado, imóvel dentro do navio, só está em movimento enquanto massa agregada daquele navio. Assim como nós só estamos em movimento com a Terra, como massa agregada da Terra. Mas podemos estar absolutamente imóvel. Senão, a consequência é que um cadáver se moverá.